Gente, mais uma live aqui no canal e hoje eu tenho o prazer de ter sua visita ilustre aqui, meu filho lindo, Luca Custódio, para conversar um pouquinho sobre educação, homeschool, para conversar um pouquinho sobre essa questão dele estar entrando agora, né, se preparando para entrar na universidade. Então quem está entrando aí já pode estar conversando com a gente, perguntando. Manda sua pergunta, não se esquece. Isso, vamos participar aí, tirar as dúvidas. Vieram, na verdade, muitas dúvidas para a gente durante todo esse processo, desde que eles começaram a estudar homeschool. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, tá bom? Tudo bem, Edna, Gustavo? Sejam bem-vindos a mais uma live aí. Pode ir entrando, gente. Então a primeira pergunta, que é o que mais as pessoas perguntam pra gente, e hoje o Luca vai ter o privilégio de falar sobre isso, né? Que é como foi sair do seu país em estudar em outra cultura, outra língua. Como foi para você isso? É bem diferente, né? Do começo é bem diferente estudar num outro país, numa outra cultura, porque as escolas são de jeitos diferentes, começam em datas diferentes, comemoram feriados diferentes, então é tudo bem diferente. No Brasil a gente tem, por exemplo, assim, o ano da escola começa em fevereiro. Você tem a pausa, a aula começa logo depois da pausa de verão. Aqui é a mesma coisa, porque a gente está no hemisfério norte, é depois do verão, só que o nosso verão é no meio do ano. Então as aulas começam em setembro ou finalzinho de agosto. Isso. E também a quantidade de horas, né? No Brasil você estudou ou de manhã, ou de tarde, ou à noite. E como que é o sistema americano? O sistema americano é meio diferente, foi o que eu estudei, né? A gente começa bem de manhãzinha, então 7 da manhã, não é tão da manhã, né? 7 da manhã a gente vai, aí vai até meio-dia e 50 no meu caso. Almoçava na escola mesmo, tinha refeição na escola, depois até as 3 horas da tarde na escola. E depois das 3 horas às vezes tinha as atividades extracurriculares. Estão praticamente o dia inteiro na escola, né? E também foi a questão da língua. Como foi essa adaptação logo no início em ter que falar inglês 7 horas do dia? É bem diferente, né? A gente está com tem o inglês como sua língua que você tem que estudar, é bem diferente do que está no Brasil. Quando eu cheguei na escola americana, eu não sabia inglês do jeito que eu sei hoje em dia. Então, para mim, foi tudo diferente, foi bem difícil, porque além da gente ter que estar aprendendo por muito tempo, né, muito mais do que normalmente é no Brasil, a gente tem que aprender tudo isso em inglês, em conteúdos diferentes do que é ensinado no Brasil. Foi um desafio, né? No início bem complicado, mas graças a Deus se adaptou e deu tudo certo. Antes de a gente continuar, se você estiver ouvindo e vendo bem, dá um alô aí, diz pra gente se tá tudo certo, tá bom? Nós estamos no início, dá ainda pra gente estar organizando isso. Dá pra você mandar a sua pergunta também, se você tiver uma pergunta sobre ensino domiciliar, sobre ensino na escola americana, pode mandar aí. Isso. Vamos lá então para a segunda pergunta. Depois desse processo de você aprender, né, uma nova língua, uma outra cultura, na verdade, porque você está dentro de um sistema americano, então até a forma de ensinar é diferente. Depois de tudo isso, passou por uma outra mudança, que foi o homeschooling. Então, como que foi para você começar a fazer o homeschooling, Luca? O homeschooling foi uma experiência bem diferente, mas eu acho que foi uma das melhores experiências que eu tive academicamente, né? Porque assim, eu sempre estudei em escola normal, eu fiz o meu, que seria o 8º ano em inglês na escola americana, né? Foi o primeiro ano em escola americana. Aí eu fiz meu 9º e o 10º ano, que seria como se fosse o 9º ano e o primeiro ano no Brasil, né? Do ensino médio. Então eu fiz isso em inglês em escola normal, né? Aí, depois desse tempo, eu comecei o homeschooling. Então o homeschooling foi bem diferente. Eu gostei particularmente, porque eu acho que depende de cada pessoa do homeschooling. Se você tiver disciplina, anda bem, e aí você consegue fazer suas coisas e estudar normalmente. É interessante esse depoimento, porque
tem muita gente que tem muito receio, né? Ai, como é que fica a criança? Como é que se adapta? E como o Lucas sempre fala, a Isa também pra gente, foi muito bom para eles na questão de ensino, eles conseguem se desenvolver mais, não tem atenção dos outros Sim. colegas, né, filho? Não fica sendo distraído durante a aula, não tem que ter professor fazendo os alunos ficarem quietos, então parando toda hora. É você, né? O conteúdo, e você vai aprendendo, você acha o seu jeito de estudo melhor, o jeito que você consegue separar seu tempo melhor para estudar, e isso é uma coisa boa, que a plataforma que eu fiz, eu poderia fazer no horário que eu quisesse essas aulas, né? Então, eu poderia fazer tanto de manhã, de tarde, à noite, quando eu tivesse, tipo assim, cada aluno tem o seu tempo melhor de estudar, né? Nesse horário é quando eu fazia o meu. E antes de ir para a próxima pergunta, eu só vou explicar um pouquinho o que é esse homeschooling. Muitas pessoas falam assim, Sara, homeschooling é a mesma coisa que está acontecendo aí no mundo todo, a escola é em casa, a escola dá atividade e o aluno faz em casa com o professor te orientando lá pela internet. Não, é diferente, porque na verdade o homeschooling, os pais assumem a educação dos seus filhos e então nós escolhemos a plataforma, no caso deles, cada um está com uma plataforma diferente, de acordo com o que nós percebemos que eles se adaptaram à plataforma, mas muitos pais pegam materiais que eles conhecem e eles ensinam mesmo fora da plataforma aquilo que eles desejam passar para os seus filhos. Por que nós fazemos isso? Vários motivos, mas principalmente por princípios, por questões de ensinar e permitir que o seu filho aprenda de acordo com que realmente aquilo que você acredita, aquilo que você tem como princípio para a sua vida. Infelizmente, hoje tem muitas ideologias dentro das escolas e tem atrapalhado um pouco o ensino dos nossos filhos, né? E o Luca começou, a Isa também, e no início tivemos bastante dúvidas, mas foi bênção na vida deles. E tem sido bênção até hoje, né, filha? Sim. Graças a Deus tem sido uma experiência muito boa para eles. Mas a próxima pergunta que eu vou fazer para ele também muitas pessoas perguntaram para mim. Você sentiu receio em relação às documentações da escola, por exemplo? Como que você vai dar essa documentação? Sim, receio a gente sempre tem, né? Porque ainda mais num tempo que a gente não sabe como funcionam as coisas e tal. A gente nunca sabia de ninguém que tinha feito homeschooling, como fazer os documentos, ninguém tinha falado isso pra gente. Então tinha um certo receio de se isso ia dar problema com documentação, se não ia dar, como que ia ser. Tinha um certo receio, mas depois, graças a Deus, deu tudo certo. É uma questão que a maioria das pessoas pergunta pra gente, como que fica a documentação? Como que você prova que seu filho está estudando? Existem várias formas de você provar. No Brasil, alguns lugares já permitem, mas não é uma coisa oficial. Então, tem países que permitem, os Estados Unidos permitem, você tem que estar ligado a alguma escola, mas você permite sim. O homeschooling em muitos estados ele é liberado. Todos os estados ele é liberado hoje em dia. Todos os estados é liberado. Tem em plataformas online. Sim. Você tem livros que como se fosse os pais dão aquele livro, aquele material para o aluno. O aluno aprende aquele material e no final do ano ele faz uma prova. Isso é feito no estado. Tem outros que são online, eles fazem na plataforma. Não precisa nem dessa prova no final. Então tem vários jeitos diferentes. E é interessante porque você consegue perceber o desenvolvimento do seu filho. Por exemplo, a Isa, nós passamos por duas plataformas. Logo no início fizemos uma com teste em uma e ela preferiu outra e assim, desenvolveu muito bem. O Luca, o primeiro que você pegou, você já foi, né? O primeiro que eu vi, era uma plataforma muito boa, tinha tudo que eu precisava lá e eu continuei nessa. Lógico, tem a plataforma, mas os pais precisam então dar o suporte para o seu filho. Não é uma coisa assim, você deixa seu filho lá estudando na internet e acabou. Não, é uma coisa que você precisa cuidar, né? Cuidar, olhar, orientar, supervisionar todas as atividades, mas os seus filhos vão estar com certeza sendo muito bem cuidados e orientados. Vamos para a próxima pergunta? Mas vocês podem estar enviando, viu, gente? Quem está aí pode estar enviando a sua pergunta.
Uma coisa aconteceu interessante demais em relação ao homeschooling, em relação à vida do Luca, que eu creio que o que permitiu foi o homeschooling, que é ele conseguir eliminar um ano do ensino médio. Então conta pra gente, Luca, como que você conseguiu eliminar um ano do ensino médio no homeschooling? Então, isso foi bem interessante, né? Eu fiz, como eu tinha falado anteriormente, 3 anos em escola normal e ficavam faltando 2 anos para mim do high school, que seria o segundo ou terceiro ano no Brasil, eu acredito. E aí, desses 2 anos, eu fiz o 11º nessa plataforma, fiz tudo certinho. E no final, quando a gente chegou no Brasil, a gente ouviu falar de um teste que é aceito nos Estados Unidos todo, em várias universidades em volta do mundo todo, em alguns outros países também são aceitos, que é uma prova chamada GED. E a gente ouviu falar dessa prova, né? E com essa prova você tem uma nota que você tira no final, e no final você ganha um diploma que é o equivalente ao diploma do high school, do ensino médio. Foi muito bacana, porque nós não sabíamos que tinha essa possibilidade, e então o Luca, por essas mudanças, sai do Brasil, vem para a Albânia, então ele ficou, um começa em fevereiro, o outro começa em setembro, meio que se atrasou 1 ano ou 6 meses? Não, foi assim, quando eu cheguei no high school, no middle school, na verdade, né, eu ainda tinha que fazer, eu cheguei lá na escola americana e eu não tinha o nível de inglês para entrar no 9º ano, que era o que eu deveria estar entrando. Aí isso me atrasou 1 ano, eu tive que regressar 1 ano por causa desse nível de inglês. E por no Brasil começar a aula em janeiro e aqui começar em setembro, eu perdi 1 ano e 6 meses no total, né? No total. Mas aí com esse GED ele conseguiu eliminar 1 ano. Conta pra gente como que isso aconteceu? Eu fiz a prova, eu cheguei a procurar no site deles, eu tive que fazer 4 provas, né? São 4 provas bem longas, na verdade, a maioria delas entre 2 horas de duração, e nessas 4 provas você tem 4 matérias. Você tem ciências, você tem estudos sociais, que aí sai geografia, história americana, e tem várias divisões dentro dessas matérias, tá? Tem literatura e tem matemáticas. E na matemática você tem álgebra, cálculo, geometria, todas essas coisas que você tem quando você faz essas provas. Então ele precisou fazer uma prova para avaliar todo o ensino médio, e você vê que interessante, né? O conhecimento que ele tinha adquirido, mesmo sem ter terminado, já foi suficiente para fazer essa prova e ir muito bem. Muito bem, Parabéns. Em vez de eu ter que estudar mais 1 ano, eu consegui fazer essa prova 1 ano antes. Passei com as notas que eu precisava, passei mais do que precisava. Isso. E ele foi muito bem. E foi bem. Graças a Deus, né, filhão? E o desempenho dele, assim, foi muito bom mesmo. Então, ele conseguiu eliminar esse último ano que ele precisava fazer. Aí tem outra pergunta, tá? Ele terminou o ensino médio e está entrando numa outra fase. E aí tem essa pergunta que as pessoas perguntam. Mas, gente, sério, esse homeschooling dá para você te capacitar para entrar na universidade? E aí, Luca, a educação domiciliar te capacita para fazer uma universidade? Essa é uma pergunta que tem uma resposta que, assim, depende. Eu não posso falar para todo mundo que o estudo domiciliar vai fazer a pessoa ser capaz de entrar numa universidade, normalmente, porque tem pessoas que se adaptam a esse jeito e tem pessoas que não se adaptam. Eu me adaptei bem, consegui fazer meus estudos, consegui tirar 1 ano do ensino médio, né? Pular 1 ano. Né? Fiz a prova, passei com resultados bons, mas tem pessoas que não conseguem esse jeito, precisa de ter algum professor, precisa estar numa sala. São diferentes jeitos, são diferentes pessoas e cada um tem seu jeito de estudar. Sim, eu acho que o que o Luca está querendo dizer, gente, precisa de dedicação. Quem é dedicado consegue. Normalmente quem vai bem na escola vai bem nesse estudo domiciliar. Quem realmente estuda, quem realmente faz as coisas com bastante atenção,
consegue fazer ensino domiciliar bem mais fácil. Eu falo a mesma coisa, eu devolvo a pergunta para a pessoa, falo, todo mundo que faz ensino médio normal na escola vai para a universidade? Não vai porque a grande maioria, né, assim, muitas pessoas não se dedicam, não se interessam e realmente fica até a metade do caminho e, enfim, depende do aluno, da dedicação dele, mas assim, estudo possibilita, mas igual a escola, vai te possibilitar, só que depende do aluno, do esforço do aluno, da dedicação dele, né. E também tem uma coisa interessante que eu lembrei aqui de falar do estudo domiciliar. Por exemplo, o meu estudo domiciliar ele era um estudo numa plataforma americana. Então todo o meu ensino nos últimos 4 anos foram em estudo americano. Então a gente tem um sistema diferente quando você chega no high school, que seria o ensino médio. Você tem as aulas normais, mas algumas aulas são créditos. Então no final desses 4 anos, você tem, por exemplo, você tem que ter 4 créditos de inglês. Quer dizer, você tem que estudar 4 anos de inglês. Você tem que ter 3 créditos de ciências. Aí você tem as separações assim, você tem que fazer um ano de biologia, um de física e um de química. Aí você tem separação em matemática, você precisa de 4. Então vão diferentes. E você também tem as eletivas, que são aulas que você escolhe fazer para capacitar você no estudo que você vai querer fazer na faculdade. Então, tipo assim, se você quer fazer alguma coisa relacionada com, como posso dizer assim, alguém que quer fazer uma coisa relacionada a business, igual eu, a negócios, eu posso fazer uma aula de economia, uma aula que me prepara para antes de entrar na faculdade. Isso. Então, existe toda uma série de estudos que você pode estar fazendo e algumas até aceitam como crédito, isso é bacana. Sim, também, tem umas né? que são aceitas como crédito. Isso é bem legal. Falando em faculdade, vamos então para a 6ª pergunta. O que significa você ser aceito em uma universidade americana? É fácil? Como que é a avaliação para entrada? Tá, primeira pergunta é como é ser aceito numa faculdade americana? Isso é fácil. Isso é fácil, ok. Primeiro, não é fácil, ok? Depende da faculdade que você aplica, depende de que aluno você é, de quão bom você é, porque quando você vai fazer, você faz uma admissão. Você entra lá no site da faculdade, preenche seus dados todos, dados pessoais, dados da sua família, dados financeiros. No meu caso, eu tive que escrever 2 redações bem longas, uma explicando porque que eu queria estudar naquela faculdade, e por ser uma faculdade cristã reformada, eu também tive que escrever uma redação também dos meus princípios teológicos de fé, assim, né? de fé. Qual que era a próxima pergunta? E como que é a avaliação, né? Para entrada. Como é ser aceito? Tá. É o que eu falei, você faz a redação, depois de você ter feito as redações, cartas de recomendação que você precisa. No meu caso, foi carta de recomendação do pastor. Tem as faculdades que não são cristãs, as faculdades seculares, que se chamam, elas, você precisa de carta de recomendação dos professores. Então, você vai na sua escola, no seu último ano, os professores vão, escrevem uma carta falando sobre o aluno e o aluno envia essa carta para a faculdade. Sem pincelado, o aluno pode saber o que está escrito lá, e isso vai junto com a admissão do aluno. Eu também, porque eu tinha isso, eu tive que enviar o meu GED, que seria como se fosse o meu diploma do ensino médio. Eu tive que enviar trabalhos comunitários que eu fiz, que foram mais de 45 horas de trabalhos comunitários total. Isso é importante. Isso é importante. Nas universidades americanas, a maioria pede. Eu também tive que enviar uns prêmios que eu recebi quando eu estava no ensino médio sem ser domiciliar também. Então, assim, na verdade, no Brasil a gente está acostumado com vestibular, ENEM, alguns tipos de provas, assim. Lá você tem que provar que você pode ser um aluno da universidade primeiro. Por isso que é feito essa admissão. Vários documentos, várias coisas que são analisadas na vida do aluno antes de ele permitir você estudar naquele lugar. Então, é um processo, não é fácil. Demora um pouco. Demora quando são fases, né? São passos que são dados. Depois demora ainda para te mandarem a resposta, né? Dependendo de quando que você faz a sua admissão. Então, assim, tem todo um processo que é importante para quem está
pensando nisso, fazer, né? Tem todo um processo que você tem que estar preparando. E cada universidade, nós pesquisamos, exige uma série de documentos. O Luca, no caso, não precisou nem fazer uma prova de inglês, de proficiência, como que chama? De proficiência de inglês. A maioria dos alunos internacionais, quando chegam numa faculdade, tem que fazer uma prova de proficiência, ou TOEFL, ou alguma outra que teste seu nível de inglês, sua capacidade. Ele não precisou fazer por causa do tempo, né, que ele já está aqui fora. Do tempo que eu estudei em escola americana, por ter feito o GED, né, que é uma prova bem difícil, já mostra que você tem uma proficiência boa de entender uma prova e ter passado ela bem. Mesmo, porque a maioria dos internacionais vem com o currículo do próprio país, então o brasileiro provavelmente chega lá com o Enem, tem que entrar com o Enem, aí tem que fazer essa prova. Como eu fiz escola americana, eu não tive que fazer essa prova. Legal. Então, é só para você saber que tem uma série de documentos que você precisa estar enviando, né, para cada universidade. Outra pergunta que fizeram, que sempre, né, depois que aconteceu dele ter sido admitido na universidade, passar em uma universidade americana é o mesmo que conseguir bolsa de estudo, Luca? Não tem nada de perto, de proximidade nisso. Então, assim, você é aceito na faculdade, porque, assim, isso que você tem que entender uma coisa, que as faculdades americanas são muito procuradas. Tem muitos alunos que entram, tentam fazer essa admissão todo ano, e muitos não conseguem, alguns conseguem, e aí dessa separação, dentro dos melhores do que eles separaram, eles vão tirar os melhores dos melhores para darem bolsas. Então, se eles tiraram 20% dos alunos que mandaram foram aceitos, tem faculdades que chega a ser 4%, 3%, que são faculdades que recebem muitas admissões, tem faculdades que são mais até, e a bolsa você faz depois de ser aceito, você vai, tenta aplicar para as bolsas. Quem é americano é até mais fácil, porque a bolsa deles, eles têm um programa pelo governo que é federal, que eles dão bolsas para os alunos. Então, de acordo com a faculdade, você tem que fazer um negócio nesse site do governo, mostrando o tanto que você já recebeu de trabalho, o tanto do que os pais têm, todas as informações financeiras suas vão para isso. O governo vê se você é uma pessoa que está abaixo da linha de pobreza e tal. Tem essas bolsas de necessidade, né? Que são analisadas quando é dos Estados Unidos, e a pessoa às vezes ganha até várias bolsas por causa disso. E tem bolsas também acadêmicas, né? Sim. Algumas são acadêmicas por nota, essas coisas. Tem acadêmica por nota, tem de atletas também, né? Atletas. Isso é muito importante para lá. Pessoas que chegam para jogar basquete na faculdade, que chegam para jogar na faculdade, a maioria é basquete, futebol americano e alguns outros esportes. Qualquer coisa que seja ligada a esporte também, se a pessoa for boa, ela é convidada pela universidade e ganha a bolsa também. Então, não é ligado, né? Ele passou por esse processo de admissão, que é muito difícil, ele conseguiu passar por isso, mas ainda não é ligado à bolsa. Então, qual passo que você está agora em relação ao desejo de estudar no The Master College? Que passo que eu estou? Agora eu estou num passo de aplicar para as bolsas. De tentar as bolsas. Agora eu estou tentando as bolsas. É isso. Eu já fui aceito. Estou tentando as bolsas, já fiz uns 2 formulários bem grandes, né, para conseguir umas 2 bolsas que são permitidas, que são garantidas, na verdade, se você tiver nos requerimentos daquela bolsa. Aí nessas 2 eu completei, aí eu tenho que esperar a resposta, estou aplicando para outras também. Então é um processo agora, o processo de aplicação para a bolsa é que ele está agora. Então nós temos um montante, o valor da universidade, e ele está tentando reduzir esse valor com essas bolsas que ele está tentando buscar aí. São muitos alunos, né? Que tentam pegar bolsas, então ele está nesse processo. Mas Luca, por que o The Master College e não outra universidade nos Estados Unidos? Bom, começar lá do começo, né? O The Master College foi meu pai que falou para mim do The Master College, né? Que ele ouviu de um professor do seminário que ele estava fazendo, numa pós-graduação num seminário.
E aí eu comecei a pesquisar dessa universidade, começamos a olhar mais a fundo, né? Tinha o curso que eu queria fazer e eu fui olhar os princípios da universidade, né? Porque é sempre importante ver isso. E era uma faculdade protestante reformada, ou seja, igual a gente, igual a nossa fé, e eles são associados com várias igrejas reformadas nos Estados Unidos e com o pastor John MacArthur. Então, por causa dos princípios da universidade... Os princípios da universidade foram os que mais chamam a atenção. Mas também desde o início, quando primeira vez que eu contactei a universidade, eu fui muito bem recebido. Eu fiz uma chamada de vídeo, né, com uma pessoa da faculdade, que eu nem sabia quem que era essa pessoa, né? Depois que eu fui saber que eu fiz a chamada inteira com a pessoa, a gente conversou, ela fez várias perguntas para mim, e depois, no final, antes de acabar, assim, 30 segundos, né? A gente estava indo desligar a câmera, essa pessoa falou assim: você realmente pensa em aplicar para The Masters University? Aí eu falo: sim, eu realmente desejo estudar lá. Aí as pessoas falam: então eu vou te dar um cupom que você não vai precisar de pagar para sua admissão. Isso. Que lá você tem que pagar, normalmente vai de 30 até 70 dólares, até mais em algumas faculdades. E lá, no caso, era 40 dólares que você tinha que pagar para mandar essa admissão. E a pessoa me deu o cupom da faculdade para que eu não tivesse que pagar a admissão. E realmente, os princípios, quando você começa a conhecer a universidade, você se encanta, porque nada melhor do que você estar num lugar que você se prepara profissionalmente, mas com a visão de reino de Deus. Exatamente, ainda mais no meio que eu vou estudar, né, que é um meio de negócios, né? Você ter os princípios cristãos sendo mostrado lá é bem importante, ainda mais na universidade, num tempo que muita gente, né, começa a fazer alguns erros aí. Se perdem. Mas é muito legal você estar no meio de pessoas, e todos os professores, alunos estarem pensando nisso, pensando em reino, né, me preparando, seja em negócio, medicina, o que for, pensando no reino de Deus. Que é para isso que a gente foi criado, em todas as coisas, pensar no reino de Deus. Então, nós Deus, temos tudo que a gente faz. Exatamente, nós temos nos colocado diante de Deus como família pensando nisso. Como eu posso servir a Deus em todas as situações, mesmo no meu trabalho, mesmo nos meus estudos, e estamos orando para que isso dê certo, né? Para que o Luca consiga então esse feito de ir estudar na The Masters University. E para isso nós estamos aqui mobilizados com uma vaquinha, né? O Luca agora, dia 23 de julho, faz 18 anos, entrando aí na maioridade, e nós fizemos uma vaquinha aí para poder ajudar nos custos da universidade. Então você que nos conhece, que nos segue, que tem compartilhado conosco no nosso ministério, a nossa vida, você está convidado a estar participando aí, né, mais que um presente. É um apoio, um convite mesmo de vida, né? De estar, mudança de etapa de vida do Luca. Então você está convidado a participar. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da vaquinha, depois você pode estar participando aí. E compartilhem também esse vídeo, divulguem. Se você ainda tem dúvidas sobre homeschooling, sobre qualquer coisa que nós falamos hoje aqui no vídeo, você pode estar mandando suas perguntas, nós vamos estar com certeza respondendo aí com muito prazer. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o carinho de todos aqueles que entraram, e que realmente sua vida seja abençoada também. E continue orando pela vida do Luca, continue orando por esse trabalho, por tudo que Deus tem feito na vida dele. Deus os abençoe.